Hoje, na nossa aula, nós vamos conhecer a história da oratória clássica e o poder do aqui e agora. E essa música é uma preparação para aquilo que nós vamos sentir no segundo código. Vamos convidar algumas pessoas para dizer para elas que nós estamos ao vivo, que nós vamos começar uma aula sobre os 10 códigos para destravar e começar a falar em público. Vamos conhecer um pouco mais sobre a ciência, a arte da oratória. Vou contar para vocês algumas experiências, alguns estudos, alguns códigos, alguns segredos das antigas escolas de oratória e também sobre os conhecimentos modernos sobre a oratória, sobre o nosso cérebro, sobre o poder da palavra e plim, por que mago, Giovanni? Alguns se assustam quando eu falo de mago, tem até uma varinha e os alunos vão ganhar uma varinha, ó, tem uma varinha branca e uma varinha preta. Bem especial, uma ferramenta. Muitas vezes o apresentador ele tem dificuldade de saber o que fazer com a mão, então ele fica com uma varinha, e essa varinha tem poder. Vamos lá, bem-vindos ao nosso mini curso 10 códigos para destravar e começar a falar em público. Tem uma frase na apostila, se você não recebeu a apostila, aí na bio do Instagram eu deixei uma apostila que eu preparei sobre os 10 códigos para destravar e começar a falar em público. Sejam bem-vindos. Depois dessa live vai ficar gravada aqui no Instagram e nós vamos ficar aqui 5 dias. São 10 códigos. Eu vou, durante esses próximos 5 dias, toda noite apresentar 2 códigos. Hoje eu escolhi 2 códigos, os 2 primeiros códigos da apostila e sucessivamente cada um dos dias, amanhã mais 2 e até quarta-feira. Na apostila tem uma frase que diz assim, ó, todo mundo deveria aprender a falar em público. Quem disse essa frase? Está lá na apostila. Quem disse essa frase foi Aristóteles. Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, ele tinha esse entendimento, e os antigos gregos também, eles tinham esse entendimento que todos deveriam aprender a falar em público. E eu lembro que hoje, na época que vivemos agora, quando nós estudamos a oratória moderna, nós observamos também que grandes oradores também entenderam isso. E quando nós aprendemos oratória, muita coisa pode acontecer, muita coisa muda. Quando Aristóteles ele falou que todos deveriam aprender oratória, ele criou, 400 anos antes de Cristo, ele criou o Liceu. Ele criou um liceu perto de Atenas, ele foi lá e criou uma escola. E nessa escola, ele tinha 2 tipos de aluno. Ele dava aula de manhã e à tarde. E tinha 2 tipos de aluno, e é isso que nós vamos falar no primeiro código, que nós vamos aprender, nós vamos conhecer um pouquinho da escola clássica de oratória. No estudo que eu faço, e no método que eu desenvolvi, e na estrutura pedagógica do meu método, eu identifiquei 3 escolas de oratória. Quando a gente estuda sobre a comunicação e a comunicação falada, a oratória, nós observamos que tem registros antigos do Egito, da Índia, da China. Em muitos lugares do mundo tem registros sobre escolas onde o aprendiz iniciava o estudo sobre o poder da palavra. E quando a gente identifica nesses estudos, a gente consegue entender que realmente em todos os tempos teve escolas de desenvolvimento de oradores. Mas nenhum tempo se marcou tão profundamente como a escola de Aristóteles. 300 anos antes de Cristo, quando ele criou, a partir do ensinamento dele, da retórica. Tudo bem, Joel? Olá! Só que quando a gente fala de retórica, oratória já é complexa. Quando eu falo oratória, muitas pessoas já têm dificuldade.
Imagina se a gente começasse a falar, então, neuro-oratória e falasse ainda sobre retórica. Mas quando Aristóteles se propôs a ensinar, Aristóteles era um matemático, ele era um cientista. E era um artista também, e era um mago. Eu chamo Aristóteles de mago. Até porque ele era aluno de Platão. Como sendo aluno de Platão, tinha que ser um mago. Quando eu vou estudar, então, a oratória clássica, eu classifiquei a partir da oratória de Aristóteles. E logo depois de Aristóteles, Cícero, na Itália, ele começa a ensinar também a partir dos modelos de Aristóteles. Um pouquinho depois, 200 anos depois de Cristo. Então, 100 anos após Aristóteles, Cícero começa a ensinar também na Itália. E eu chamo esse ensinamento desse tempo de oratória clássica. Depois eu passo da oratória clássica e eu vou para a oratória moderna, que é a oratória dos grandes líderes hoje, e a oratória que eu dei um nome, que eu identifiquei para ser a oratória do mago, eu chamei a oratória de oratória holística, que é a escola da oratória holística, que daí tem um perfil diferente. Só que uma coisa interessante que eu percebi nesses mais de 30 anos que eu sou líder, que eu sou gestor, professor, fui palestrante. Nesse tempo que eu fui consultor do Senac, lá no Rio Grande do Sul, depois consultor no Senac aqui em Curitiba, eu percebi uma coisa, que as pessoas no ambiente profissional, elas falam normalmente. Quando você está no ambiente do trabalho, ou no ambiente social, ou no ambiente familiar, todo mundo consegue falar normalmente, todo mundo é autêntico e faz uma fala natural conversando com as pessoas. Só que parece que muda, e isso faz parte do entendimento que eu tenho e daí do meu método, muda muito quando o profissional, que eu vou falar agora sobre oratória no ambiente profissional, muda muito quando eu entrego para a pessoa, que eu vou chamar de personagem, eu entrego para o personagem uma atribuição, uma função, uma responsabilidade que ele vai ter que falar. Então, quando eu dou essa atribuição, essa responsabilidade que ele vai ter que falar, em público, muda alguma coisa na pessoa e ela trava. Por isso que eu chamei 10 códigos para destravar e começar a falar. A pessoa está falando naturalmente, conversando normalmente no seu ambiente, seja profissional ou social, e ela ganha então uma atribuição, ela vai ter que fazer uma apresentação de um relatório para os superiores. Ela vai ter que fazer uma reunião com os colegas, com a equipe. E quando você pede para a pessoa, diz assim, passa a palavra para ela, a pessoa trava. Eu digo para ela ir lá na frente e ela tem dificuldade. Ela fica em pé e ela muda. O que acontece? E aí, muitas vezes, a pessoa diz assim que ela precisa fazer um curso de oratória. Porque ela tem dificuldade, ela não se sente confortável falando em público. E a palavra não se sente. E aí eu quero falar algumas coisas sobre isso também, relacionado ao cérebro. Quando nós estudamos isso, e Aristóteles já começou a ensinar isso, tanto que ele dividiu em dois grupos, os alunos dele. Ele tinha aula de manhã com um grupo e tinha aula à tarde com outro grupo. E que grupo era esse, Giovanni? Eu separei aqui e coloquei. De manhã ele tinha aula para os esotéricos. E à tarde, ele tinha aulas para os exotéricos. Qual a diferença? Um é com S e a outra é com X. Os esotéricos, ele dava aula de manhã. Quem eram os esotéricos de Aristóteles? Eram os classificados. Eram os alunos que ele escolhia, que ele aceitava na sua escola. E esses alunos que ele escolhia, que ele aceitava na sua escola, ele chamava de iniciados. Então, para os alunos da manhã, Aristóteles ensinava lógica, ensinava argumentação, ensinava metafísica, energia, ensinava conhecimentos profundos
sobre a engenharia humana. E à tarde, as aulas no liceu eram para os exotéricos. O que significa isso? Para o público em geral. E para o público em geral, Aristóteles ensinava retórica, política e arte. Olha que legal. Ele separava. Por que ele separava? Porque ele entendia que para dar aula para os esotéricos, que eram aqueles alunos iniciados, era mais que oratória, era mais que retórica. Escola iniciática, Joel, tinha que ter um sentimento do aluno, que ele tivesse um comprometimento, que era mais do que só ser chamado. E aí surge muitas vezes, a partir desses estudos, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E aí nós entramos no contexto dos esotéricos. Muitas vezes, nessas escolas iniciáticas, que muitas vezes assusta as pessoas, o ensinamento, ele era oculto, não porque tinha alguma coisa para esconder da sociedade, para esconder das pessoas. Ele era oculto porque ele tinha que ter um comprometimento para que a pessoa pudesse aprofundar nos ensinamentos e nos conhecimentos. Então, Aristóteles separava os seus alunos. Então, ele abria um espaço na parte da tarde para falar sobre a retórica, falar sobre política, falar sobre a arte. E nesse ambiente, ele observava. Tanto que nós vamos falar hoje também, eu vou apresentar para vocês 3 códigos, que eu entendo que são 3 segredos da oratória de Aristóteles, que os antigos gregos estudavam, que nós vamos ver daqui um pouquinho. Então, é muito interessante observar isso. E na minha caminhada com oratória, eu percebo isso. E eu fui aprendendo lá, quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu tinha que ficar em pé e tinha que ler, eu ficava vermelho. Por que eu ficava vermelho? Por algumas experiências. E aí você vai perceber que o ficar vermelho, a timidez, a vergonha, o medo de falhar, o medo da crítica, não tem nada a ver com oratória. É inteligência emocional. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, que é psicóloga, e eu estava dizendo para ela que eu iria criar a inteligência pensamental. E ela disse assim, para, essa palavra nem existe. Sim, não existe, eu vou criar. Porque nós temos inteligência emocional, nós temos inteligência sentimental, precisa ter inteligência pensamental. O que significa a inteligência pensamental, Giovanni? Porque os pensamentos, eles vêm antes das emoções. E as emoções, elas vêm antes do sentimento. Porque pensamento é energia que os nossos sentidos inferiores captam. Eu estou observando aqui, eu estou observando vocês. A partir do momento que eu estou observando vocês aqui na tela, vem pensamentos. Então, por exemplo, entrou o Henrique. Quando o Henrique entrou, eu acenei para ele. Então, eu estou prestando atenção, um sentimento. Eu tenho uma percepção de que o Henrique entrou. Quando o Henrique entrou, o meu cérebro conectou e eu pensei, vou dar oi para o Henrique. Quando eu pensei, dei oi para o Henrique, eu ativei um sinal. Através da coordenação motora, dei um sinal para ele. Então, o pensamento, ele vem antes da emoção. E a partir da emoção surgem os sentimentos. Então, pensamento é cérebro. Sentimento é coração. Pensamento é cérebro. Sentimento é corpo. Quando eu começo a entender essa complexidade desse conhecimento, quando eu começo a entender a complexidade desse conhecimento, eu começo a entender uma série de coisas que eu começo a compreender. Então, falar em público é a terceira coisa que eu ensino. As ferramentas, as técnicas, é a terceira coisa. Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso ensinar, e todas as escolas, elas trabalhavam isso. Tinha escola de profetas. Por que tinha escola de profeta? Porque eles precisavam se preparar.
Tinha escola, por que o Aristóteles ele levava os seus alunos para a parte da manhã e chamava de esotéricos? E por que Aristóteles não ensinava metafísica na parte da tarde? Por que Aristóteles não ensinava lógica na parte da tarde? E na parte da tarde ele ensinava política, retórica e arte. Porque ele, para ensinar esses conhecimentos profundos, eu observo 3 características neles que são extremamente importantes. E Aristóteles observava isso também nos seus alunos. A primeira característica importante para você que quer crescer na carreira é ser simples. Ser simples. A segunda característica, um coração humilde para aprender. Essa é uma característica de um aprendiz. Ser simples, um coração humilde para aprender. E a terceira característica, leal. Lealdade. Lealdade a quem? Ao professor? Também. Mas lealdade ao professor, lealdade à escola, lealdade ao método. Mas está faltando. Olha só, como essas 3 características, elas estão faltando em muitos lugares. Ter um coração simples e que quer aprender e leal. Então essas características, quando você encontra essa característica, e aí Aristóteles fazia isso também, quando ele encontrava essas 3 características, ele aceitava o aluno. Por isso que ele criou depois uma estrutura, sendo ele matemático e sendo ele um cientista, tudo era estruturado. Você vai perceber em Aristóteles que tudo tem ordem. Toda a escola dele é organizada em cima do número 3. E o número 3 é muito interessante. Dentro do treinamento eu coloco lá o livro, os enigmas e segredos do número 3. O número 3, a humanidade toda, o número 3, ele é marcado com uma significância incrível. É muito relevante. Tem um dos códigos que nós vamos trabalhar sobre o número 3. Mas a gente vai ver lá que Aristóteles trabalha muito em cima do 3. Tanto que ele criou os 3 pilares, depois ele criou os 3 estilos de linguagem, ele criou as 3 estruturas da mensagem, ele criou os 3 personagens. Tudo está organizado, tem uma lógica matemática em todo o pensamento de Aristóteles. E isso é muito fascinante. Quando eu estudo, e eu estou estudando oratória a fundo para ser uma certificação de especialização, eu tenho estudado ela a fundo e cada vez que eu estudo e que eu coloco em prática, eu me apaixono mais. Eu me envolvo com a oratória de uma forma tão grande que por isso que ela se expande. Porque quando eu vou para a oratória holística, que eu vou para a oratória do dom, e muitas vezes eu vejo, e eu fico escutando alguns professores, quando estão falando, que eles comentam, inclusive, que o dom não existe. E que o dom não existe o dom da oratória, que a pessoa nasce com o dom. Nós vamos falar sobre o dom. Vai ter, no último código, nós vamos falar sobre o dom. E eu vou falar sobre a egrégora. O que é o dom? Se você observar, você vai ver que nos 9 dons que as escrituras falam, tem 2 dons lá que são muito interessantes, que é o dom do poder da palavra de sabedoria e o poder da palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento e o que é a palavra de sabedoria? Como que eu acesso isso? E o que é o dom? E eu vou falar do dom, e eu posso falar do dom porque eu já vivi a experiência do dom. Eu já acessei e já perdi o acesso. Você não perde o dom que você ganha, você perde a possibilidade do acesso. E aí nós vamos falar isso numa outra aula também. Mas Aristóteles sabia disso. Tanto ele sabia disso que ele acessava, a partir do seu liceu, a metafísica. Ele trabalhava energia. Então, quando nós falamos da oratória clássica, que tem essa beleza da estrutura do discurso, nós falamos daí da retórica. Aristóteles classificou o seu conhecimento sobre oratória, nos seus estudos, ele classificou e chamou de retórica. E o que é retórica? Para Aristóteles, retórica
é uma ciência e uma arte. Olha que legal. Retórica é ciência e é arte. Então tem dois personagens importantes na retórica de Aristóteles: o cientista e o artista. Pega isso aí, pega esse código. Na retórica de Aristóteles, ele classificou a retórica como uma ciência e a arte. Então tem dois personagens, o cientista e o artista. O cientista, ele classificou e ele disse que o personagem cientista, ele precisava estudar a argumentação, a lógica. E é muito interessante. Eu conto na minha história, quando eu ensino o método, eu conto a minha história e é muito interessante as experiências que eu vivi. No método eu ensino você, a primeira coisa que você vai aprender é criar o seu ciclo do tempo da sua identidade pessoal, identidade de vida, do ciclo de 10 em 10 anos. Eu vivi algumas experiências, e provavelmente você viveu também, algumas experiências na sua vida que você nem percebe, mas que classifica e orienta você como ser único. Por isso que eu falo da oratória de ser autêntico. O que significa ser autêntico? E significava isso para Aristóteles também. O que é uma pessoa autêntica? Que nós temos um mapa, que é o nosso DNA, e nós temos as experiências da nossa vida. O nosso DNA, somado com as experiências da nossa vida, nos tornam únicos. E você precisa saber quem é você. Quando eu digo assim, ó, quem é você? E aí você faz alguns testes para identificar o seu comportamento, a sua atitude, identificando desde os elementos. O dia que você nasceu nessa terra, você ganhou um elemento da natureza. O dia que você nasceu aqui, você ganhou um elemento. Você ganhou um elemento terra, o elemento água, o elemento ar ou o elemento fogo. Você faz parte de um desses 4 elementos. E isso tem significado na metafísica de Aristóteles. Então, quando você ganha o seu elemento, essa é uma primeira característica. Então, você ganha uma primeira característica. Logo depois, você ganha outras características. E aí você começa a buscar, dentro da sua identidade, aonde está a sua parte de artista e aonde está a sua parte de cientista. O que você aprendeu na sua experiência de vida como cientista e o que você aprendeu na sua experiência de vida como artista. E aí eu aprendi algumas coisas, vou dar alguns exemplos para você. Na minha experiência de artista, eu aos 12 anos comecei a vender tomate. Foi uma experiência muito interessante. Logo depois depois de vendedor de tomate, eu comecei, durante 4 anos, ser vendedor numa loja importante que tinha na cidade, e eu virei vendedor de ferragens. Aí eu fui lá e fui escolher uma universidade, daí fui lá e virei professor de educação física. Quando eu virei professor de educação física, o meu cérebro começou a aprender sobre mente sã em corpo são. Eu aprendi na psicologia, a minha mente tem poder sobre o meu corpo. A minha mente gera energia sobre o meu corpo. E eu aprendi, então, a integrar a mente e o corpo. Mente sana, corpo sano. Meu corpo está são se a minha mente está sã. E aí eu aprendi a entender como que funciona esse processo todo do pensamento, das emoções e as emoções que geram sentimentos no meu corpo. Perfeito. A primeira parte, então, eu aprendi, desenvolvi a mente e o corpo. Chegou um dia que eu fui fazer um curso de informática. Quando eu fui fazer um curso de informática, eu entrei em contato pela primeira vez com a lógica. E aí eu entendo Aristóteles agora. Aristóteles era um gênio para o tempo dele. E é um mago. Até hoje Aristóteles é um mago. É incrível a capacidade e o poder dele naquele tempo, 300 anos antes de Cristo. Como que ele conseguiu entender, compreender sentimentos, conhecimentos que transcendem, que até hoje tem muitos de nós que não entendem. Nós, seres humanos, não entendem. Como que ele conseguiu 300 anos antes de Cristo, há 2.300 anos atrás.
Quando eu entendo isso, e quando eu aprendi a lógica, nem sabia isso de Aristóteles, eu nem estudava ele ainda. Mas quando eu fui estudar lógica e eu me tornei programador de computadores e eu aprendi ciência da computação, a minha mente fez assim, ó, abriu. Eu disse assim, como que é isso? Incrível, é como se os dois cérebros, o cérebro límbico e o cérebro neocórtex, se conectassem. Quando eles se conectaram, deu liga, e eu disse assim, é isso. E aí eu encontrei algo que faltava. Mente sã em corpo são era o que eu tinha. Mas quando eu entendi a lógica, que é a lógica que Aristóteles ensina lá na escola de oratória clássica, só para os alunos do grupo esotérico, no grupo da manhã, eu também despertei. Eu percebi assim, incrível isso. A minha mente se ligou. Então, aquilo que eu tinha, mente sã num corpo são, eu descobri agora que um racional são também é importante. E aí eu fiz a tríade. Mente sã, racional são, corpo são. E aí, plim. E aí, ó, plim. O meu cérebro se ligou. E eu consegui entender, compreender coisas que eu não compreendia antes. E a minha mente expandiu. E aí entrou aquilo que Aristóteles ensina como a mente do cientista. Por isso que a retórica dele é ciência e arte. Então, quando o cientista desperta, surge a razão. E ele trabalha isso e ele ensina isso. E aí eu consigo começar a fazer raciocínio lógico. E eu consigo raciocinar. E eu consigo ter daí o que nós fazemos hoje, do conhecimento que nós temos hoje pela ciência moderna, a conexão do coração com o cérebro. Quando eu consigo unir conhecimento, que é cérebro, com sabedoria, que é coração, surge uma terceira palavra. Olha, tudo é três, tudo é tríade. Quando o meu conhecimento, que é cérebro, se integra com a sabedoria, que é coração, surge o que Aristóteles, e que eu hoje descobri também, chamo de entendimento. O entendimento é a conexão do cérebro com o coração. Deixa eu contar uma história para você interessante. Na Babilônia, tinha um rei, que foi o maior rei de todos os tempos até aquele tempo. O nome dele é Nabucodonosor. Você já viu falar sobre ele. Nas Escrituras, tem uma história muito interessante sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele elevou tão alto o seu ego, o seu cérebro. O seu cérebro se expandiu tanto com o poder que ele alcançou. Ele alcançou um poder extremamente maioral para todo o seu tempo. Nunca um rei tinha alcançado tamanho poder como Nabucodonosor. E era tão alto, está escrito lá, como nenhum outro havia conquistado tanto poder que nem ele. E o poder que ele conquistou foi tanto que ele elevou o seu cérebro para uma dimensão tão alta que ele chegou a um tempo que ele se intitulou como Deus. Ele disse que ele era um Deus. Quando esse pensamento começou a fortalecer na mente dele, ele perdeu a conexão com o coração. Ele não tinha mais sentimento. Ele começou a ficar um cara extremamente frio e calculista. E o poder tomou total tamanho na vida dele que ele perdeu a conexão. E olha só que interessante. Nas Escrituras ele teve um sonho. E ele chamou todos os adivinhos. Está escrito lá assim, ó, todos os adivinhos, todos os babilônios, todos os povos, todos os conselheiros que ele tinha foram reunidos. Ele chamou também os magos e chamou o chefe dos magos, o príncipe dos magos, e ele chamou Daniel. Daniel era o príncipe dos magos. Quando ele chamou Daniel, Daniel interpretou o sonho dele. E Daniel ficou
extasiado com o sonho. E Daniel disse para ele assim: rei, o sonho ele é muito pesado. E o sonho está mostrando que o rei tem tamanho poder tão grande, que o Senhor se intitulou Deus. E esse seu poder, que invadiu o seu cérebro com tamanha força, desconectou o seu coração. E o Senhor perdeu o entendimento. E por perder o entendimento, o Senhor vai se tornar um animal. Tem lógica, ó. Vai se tornar um animal. O que é o animal? O animal é alguém que tem só cérebro, não tem coração conectado com a sabedoria. Animal não tem entendimento. E ele diz então para o rei que ele se tornaria um animal. E olha só que interessante. Nabucodonosor, durante 7 tempos, ele viveu igual um animal. Nas escrituras dizem, na história dele, que ele foi para o campo e ele rastejava, pastava igual um animal. Ele ficou pastando. É incrível essa história. Só que quando você pega a história e fica lendo, você acompanha o que está escrito lá. Logo depois você vê assim, que chega um determinado tempo, depois dos 7 tempos, que Nabucodonosor olha para o céu e ele contempla aquilo que Daniel falou. E ele contempla de novo a sabedoria, porque a sabedoria ela é vertical e ela é horizontal, e aí eu vou falar isso, e Aristóteles sabia disso. Quando essa sabedoria, ele olha para a sabedoria vertical e ele acessa a sabedoria vertical, o cérebro dele conecta de novo com o coração. E a escritura diz assim, e Nabucodonosor volta a ter entendimento. Quando ele volta a ter entendimento, volta para ele a conexão cérebro-coração. E diz que daí ele toma de novo e volta ao poder. E ele volta a ser um homem. Essa escritura é incrível quando você estuda isso e vê que a conexão do cérebro com o coração é sentimento. E deixa eu contar uma coisa agora. Eu estudo Aristóteles, estudo a ciência moderna. A neurociência, a ciência das energias, a medicina das energias, a medicina intuitiva. Quando eu estudo medicina, e medicina não está significando só a medicina ocidental, medicina, toda a ciência que busca a cura e o entendimento da cura é uma medicina. Então, quando eu estudo hoje a ciência moderna, só na década de 90, se descobriu o quê? Que o nosso coração tem 40 mil neurites. O nosso coração tem 40 mil neurites. O que significa isso, Giovanni? O nosso coração, ele pensa, ele sente e ele decide. Nós temos 3 centros de inteligência no nosso cérebro, no nosso corpo. E tem 7 centros emocionais. Quando eu vou lá para o Oriente, quando eu vou lá para a Índia, eles chamam de chakras. Mas quando eu estudo, quer ver? Ó, quando eu estudo a medicina intuitiva, e daí a PhD, a doutora Mona Lisa Schultz, que é uma médica intuitiva, quando eu estudo a medicina intuitiva, eu descubro que nós temos 7 centros emocionais, mas nós temos 3 centros de inteligência. Um centro de inteligência é o nosso cérebro, o outro centro de inteligência é o nosso coração, e o outro centro de inteligência é o nosso intestino. O nosso intestino, ele pensa, ele sente e ele decide. É só você, quer ver? Faz um teste. Diz para você mesmo, sem falar nada, que você vai fazer um jejum. Coloca no seu cérebro que você vai fazer um jejum de 24 horas sem comer e sem beber nada. De imediato, o seu intestino para. Você já teve uma experiência assim? Você decidiu no seu cérebro que você vai fazer um jejum de 28, de 24, de 48 horas. De imediato, o seu intestino para. Ele não
trabalha mais, ele retém tudo. É incrível a conexão do cérebro, do intestino e do coração. Mas o coração tem 40 mil neurites. E o nosso coração, então, ele pensa, sente e decide. Daqui um pouquinho eu vou falar sobre o segundo código. O segundo código de hoje tem a ver com o coração. Nós vamos fazer uma técnica aqui. Vou ensinar uma técnica. Como que você conecta o seu coração com o seu cérebro. Para fazer o fluxo da energia, inclusive que gera a cura. E que dá essa calma, que dá essa tranquilidade, que dá essa sensação e essa possibilidade de eu estar conversando com vocês, estando confortável a falar em público, aqui no vídeo, mas se eu estivesse num ambiente, num auditório com 10 pessoas, com 100, com 1000, com 1 milhão, eu estaria da mesma forma. Como que eu consigo controlar o meu corpo, a minha mente, o meu racional e o meu coração para fazer fluir, para que eu consiga apresentar? Como que eu consigo falar e estiver conectado com a palavra de conhecimento e conectado com a palavra de sabedoria? E aí Nabucodonosor, quando ele voltou a ter conexão com o coração, com o cérebro, ele voltou a ter entendimento. Então, quando eu falei lá que eu precisaria desenvolver a gestão dos pensamentos, e eu chamei que inteligência emocional é você gerenciar as emoções, e inteligência pensamental é gerenciar os pensamentos, tudo começa nos pensamentos. O meu pensamento desencadeia uma emoção, e uma emoção desencadeia um sentimento. Então, quando o meu cérebro ele começa a pensar, e automaticamente ele começa a gerar emoção, eu consigo trabalhar com ele e controlar ele. Mas eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso ter essa inteligência racional. Essa inteligência racional é que tem o entendimento de que o meu cérebro emocional está descontrolado. Excesso de futuro, ansiedade. Excesso de passado, depressão. E o que acontece? A pessoa que está em depressão e a pessoa que está com ansiedade, o cérebro dela racional é que precisa se conectar. O cérebro dela e o coração que precisam se conectar. Porque ele só precisa estar conectado para gerar entendimento. Se eu não tenho entendimento, eu vivo no futuro, eu vivo no passado. Então, quando você está ansioso, você não tem entendimento. Quando você está depressivo, você não tem entendimento. Quando você consegue conectar cérebro e coração, não tem como a ansiedade permanecer e não tem como a depressão permanecer. Vai acontecer. Eu várias vezes me pego ansioso, com movimento nas mãos, com movimento nos pés, mas o que significa eu me pego? Eu me percebo. Significa que o meu entendimento, o meu racional está dizendo: ei, Giovanni, ei, Fábio, ei, Mela, ei, o que está acontecendo? Ei, Ângelo, cara, se liga. Aí, opa, você percebe? Olha só, o Brasil é um dos países desenvolvidos que tem o menor indicador, a menor taxa de produtividade. Dizem que um trabalhador brasileiro, ele produz 40%. 40%. Sabe o que significa isso? Significa o que nós vamos ver hoje no segundo código. Significa que o trabalhador brasileiro, ele fica desligado. Ele não tem atenção plena. Por ele não ter atenção plena, ele está com os pensamentos, ele está na máquina, mas ele não está ali. Ele está no jogo de futebol, ele está na política, ele está na religião, ele está na cama, ele está em algum lugar, ele não está ali. E é isso que nós vamos ver no segundo código. Mas vamos fechar o primeiro código, que é a retórica de Aristóteles. E que Aristóteles diz, então, que a retórica é uma ciência e é uma arte. E aí, quando eu falei da conexão do cérebro, que é pensamento, cérebro, sentimento,
coração, tem essas duas características da ciência e da arte. Aristóteles separou, então, a retórica em dois pilares. O primeiro pilar ele chamou de argumentação, que é a lógica. E o segundo pilar ele chamou de oratória. Oratória é a arte. Então, argumentação é a ciência e oratória é a arte. Quando eu integro o racional com o emocional, eu integro a ciência e a arte. Então, o cientista e o artista. Os dois precisam andar juntos. Mas é complexo, você percebe que é complexo? Se eu tiver que ensinar, se eu dizer assim, ó, eu ensino retórica, se eu digo que eu ensino oratória, a grande maioria das pessoas já tem dificuldade. Então imagina se eu dissesse que eu ensinava retórica. Mas por isso que Aristóteles separou. Nesse momento que é um mini curso, que eu estou trazendo aqui para você, eu estou fazendo um ensinamento aqui misto. Eu estou fazendo um pouco do ensinamento do esotérico e um pouco do ensinamento do exotérico. Um pouco de lógica e de metafísica e um pouco de retórica e de arte. Percebe? Mas essas duas coisas, quando você vai para dentro da escola, ela muda. Porque daí o Aristóteles e o professor e o treinador, ele trata você de um entendimento diferente. Você é agora um iniciado. Como você escolheu ser um aprendiz, você é um iniciado, você está aberto para esse conhecimento. Você não é cético mais. Você deixou de querer discutir, questionar. Você passou a ter um coração simples, você passou a ter um coração voltado para aprender e você voltou o seu coração para ser leal. Leal ao método, leal à aprendizagem. E daí você deixa fluir. Você segue a trilha, você segue o mestre. E você vai indo, porque você não enxerga ainda o que ele enxerga. Ele enxerga lá na frente, e ele vai levar você passo a passo, você se sente seguro e você caminha. Só que daí Aristóteles fazia isso. De manhã era o grupo dos iniciados, do aprendiz, e à tarde era o grupo do público em geral, das pessoas que iam lá ver. Mas as pessoas queriam saber de arte. E aí elas iam ver, e daqui a pouquinho alguns acabavam sendo escolhidos. Dentro desse conhecimento ainda da retórica, eu disse que eu ia apresentar os três pilares. Os três pilares que Aristóteles ensinava, e está aí na apostila também, que os três segredos da oratória dos gregos, que eram os pilares que Aristóteles criou. Quando ele criou os três pilares, eu chamo os três pilares, anota aí, ELP. É a fórmula ELP. O que é a fórmula ELP? E é ethos, L é logos e P é pathos. Então, Aristóteles estruturou a sua teoria, o seu conhecimento da retórica, baseado nesses três pilares. O primeiro pilar, então, era o ethos, que era a autoridade. Ele classificou a autoridade, que era o personagem. Quando ele escolheu, então, o personagem, dentro da estrutura do ethos, quando ele escolhia o personagem, ele aceitava o aluno para ir lá nas aulas da manhã de esotérico, ele olhava, a primeira coisa que ele olhava, antes de aceitar o aluno, era o seu caráter. E ele classificava, olha só, olha as características que Aristóteles escolhia, que ele percebia que o aprendiz tinha que ter. Uma das características, mansidão. O aluno de Aristóteles, ele tinha que ter mansidão. A segunda característica que ele colocou como valor importante para participar das aulas dele de retórica, justiça. O aluno tinha que ter o senso de justiça. E ele sabatinava o cara. A terceira característica do aluno de Aristóteles, coragem. Tinha que ter coragem. E a quarta característica, tinha que ter bom senso. Olha só, bom senso. Bom senso, cérebro, coração. As quatro características que ele escolhia no caráter do personagem. Então, ethos. E aí vinha Logos. Logos era o cientista. Ele ensinava, então, raciocínio. Ele forçava o aluno a aprender a pensar.
Ele ensinava os argumentos adequados, a lógica da argumentação, a estrutura da argumentação, a estrutura do discurso. Ele ensinava eles a provar a verdade através dos argumentos. Ele ensinava eles a buscar dados, informações, a estruturar esses dados e essas informações, transformando em conhecimento. Era a lógica, a razão. E aí ele ia para oratória, patos, que era o lado emocional, os apelos emocionais, os gatilhos, as metáforas. Ensinava eles a contar história. Então ele ensinava a eloquência. E aí um dos grandes alunos de Aristóteles é Demóstenes, que era gago, fanho, não tinha fôlego para falar, e tinha uma história que a família dele tinha sido usurpada, porque quando os pais dele morreram, muito jovem ele era quando os pais morreram, um parente dele usurpou todos os bens dele. E um dia Aristóteles, falando na praça, lá na praça pública, dentro da sua aula de exotéricos, Demóstenes passa por essa aula e Demóstenes vê um jovem aluno de Aristóteles falando. E ele estava fazendo um discurso de justiça. E quando esse aluno, falando sobre o discurso de justiça, Demóstenes vê ele falar, Demóstenes ficou encantado. Ele disse assim, eu quero isso para mim. Eu quero essa energia para mim. Eu quero esse conhecimento para mim. E se apresentou para Aristóteles. Quando ele se apresentou para Aristóteles, no primeiro entendimento, Aristóteles viu que ele tinha os valores necessários. Ele tinha o bom senso, ele tinha a justiça, ele tinha o caráter. As características do caráter ele tinha. Só que era gago, fanho, não tinha fôlego. E agora, José? E agora, Aristóteles? Como que eu faço isso? E Aristóteles aceitou Demóstenes para as suas aulas da manhã. E Demóstenes foi para as aulas da manhã. E quando a gente escuta e lê os relatos de Demóstenes, a gente percebe assim, ó, que Demóstenes era um aluno extremamente comprometido. Dentro do meu treinamento, eu não vou contar a história aqui, porque ela faz parte de uma das aulas do treinamento. Demóstenes se tornou um derviche. E o derviche, a história do derviche é muito interessante. Mas ele se tornou um derviche. Quando ele se tornou um derviche, a história de Demóstenes diz o seguinte, que Demóstenes ia todo dia de manhã, depois da aula, Demóstenes ia para a praia. E ele pegava, e ele, conforme o barulho das ondas da praia, do mar, ele falava. E ele falava, quando as ondas faziam o barulho, ele falava mais alto. Quando as ondas se acalmavam, ele falava mais baixo. Ele começou a aprender a ondular, a modular, a eloquência. Só que como ele era gago, ele tinha uma dificuldade para falar, ele colocava pedrinhas na boca e ele falava com pedras na boca. Olha o esforço desse derviche, desse aprendiz, desse iniciado. E ele foi treinando, e ele foi treinando, ele foi buscando se aperfeiçoar, que a história diz que Demóstenes se tornou um dos maiores oradores de Atenas. Ele se tornou governador de Atenas, se tornou um dos grandes oradores da Grécia Antiga. Plim! Ei, se um gago, fanho, que não tem fôlego, se transforma num governante e num dos maiores oradores da Grécia Antiga, eu disse assim, cara, eu preciso ensinar esse negócio. Eu preciso ensinar isso para as pessoas. Porque eu enfrento todo dia pessoas que travam também. Assim como Demóstenes. E conta a história que Demóstenes, logo depois de aprender na oratória de Aristóteles, ele foi lá num discurso para defender a herança que tinha sido usurpada. E diz nos relatos de Demóstenes que ele leva para o tribunal e ele defende a família dele e ele restitui todos os bens que haviam sido usurpados dele. Demóstenes recupera todos os bens através do poder da retórica, do poder da argumentação e da sua eloquência na oratória. Plim. Então, um pouco
da primeira aula, esse é o primeiro código. Demóstenes, Aristóteles, retórica, ciência e arte, cérebro e coração. Cérebro é filosofia, coração é sentimento. Cérebro é conhecimento, coração é sabedoria. E cérebro e coração conectados gera entendimento. E olha, deixa eu contar uma outra palavra, uma quarta palavra que eu vou introduzir. Você já viu alguma vez a palavra, provavelmente, discernimento. A palavra discernimento, ela é do mundo espiritual. No meu entendimento sobre energia, no meu entendimento sobre conhecimento, eu entendo que nós temos dimensões de energia. E quando eu falo de discernimento, é do mundo espiritual. Então nós temos uma mente, nós temos um corpo, e geralmente, na psicologia, nós só trabalhamos, até hoje, mas daqui para frente estava mudando, nós temos uma tendência natural de estudar a mente e o corpo. E falamos muito pouco sobre o campo de energia. Falamos muito pouco sobre energia. Só que já é comprovado que o nosso campo energético, ele tem uma distância para as pessoas naturais, para mim e para você. Nós temos um campo de energia que flui a uma distância de 7 metros. Hoje eu estava preparando aqui uma aula, e eu estava preparando uma aula sobre os dramas de controle. Os dramas de controle é um estudo feito sobre o campo de energia que eu e você absorvemos energia todo dia. Mas nós temos uma tendência natural de economizar energia. Nós economizamos energia na respiração, economizamos energia no piscar, piscamos muito pouco, por isso que nossos olhos ficam cansados, tem que usar óculos. E nós dormimos muito. Como nós economizamos energia, porque o cérebro quer que a gente economize energia, o que acontece? Quando nós vamos economizando energia, nós deixamos de desenvolver alguns sentidos superiores. E deixa eu contar uma coisa, quando o cérebro está emitindo pensamentos, quando o cérebro está emitindo pensamento para o futuro e para o passado, quando eu tenho entendimento da razão, tem uma frase que eu vou ensinar a você agora, tem uma técnica que eu vou ensinar para você agora, que você controla o cérebro. Que você controla o cérebro. Como que é isso, Giovanni? Você vai dizer para o seu cérebro assim, ó. Quando o cérebro começa a emitir, a partir dos pensamentos, ele começa no cérebro límbico, ele começa a gerar emoções, emoção do medo irreal, emoção do medo desproporcional, emoção da vergonha, emoção da timidez, do senso de não merecimento. Ele abre arquivos da memória existencial. E aí Jung, que é o pai da psicologia, e que era um psiquiatra, ele diz que nós temos sentimentos em algum momento que são ativados a partir das emoções que ativam o coração, e ele diz que esses sentimentos, eles vêm da memória existencial, que é o nosso inconsciente. O entendimento é quando eu consigo abrir a porta do lado inconsciente do nosso cérebro com o consciente. O consciente tendo o entendimento do que o inconsciente está agindo, é o entendimento. Então, o entendimento diz para o cérebro assim, ó, ei, cérebro, que na verdade você está dizendo para o inconsciente. Você diz assim, ó, ei, cérebro, obrigado, ei, cérebro, obrigado pela sua preocupação. Ei, cérebro, obrigado pela informação, mas ela não é necessária. Eu tenho controle da situação. Eu sei o que eu estou fazendo. No mesmo instante, o
bioquímico que produz química dentro do cérebro límbico, lá no nosso inconsciente, ele para. E ele estabiliza. Então, quando eu sinto, é corpo, coração, eu sinto que eu estou ansioso, eu sinto que eu estou com medo, e o medo é irreal, desproporcional, irracional. Eu sinto que eu estou tímido, eu sinto que eu estou com vergonha, eu digo assim: ei, cérebro, obrigado por sua preocupação, não há necessidade, eu estou no controle da situação. O cérebro automaticamente para de emitir hormônios, para de gerar estresse, e no momento que ele para de gerar estresse e para de emitir hormônios, para de emitir emoções, você passa a ter controle, que é o nosso segundo código agora. Aqui, agora, estar presente no presente. Quando eu estava dizendo lá dos sentimentos que vão para outra dimensão, quando eu vou, a palavra que eu vou dizer para você é discernimento. Discernimento é discernir energia. Discernimento é mundo espiritual. Quando eu consigo entender outras dimensões, quando eu consigo entender o campo de energia, eu passo a ter daí não entendimento, eu passo a ter discernimento. Se eu estou num ambiente e eu entrei no ambiente, ou eu estou com uma pessoa e eu tenho discernimento que aquela pessoa tem uma das 4 características que eu vou dizer agora, que são os dramas de energia, que são os dramas de controle. Tem 4 tipos de personagem, de pessoas que você vai encontrar no dia a dia e que você não percebe elas com entendimento. Você percebe elas com discernimento. Tem uma personalidade que é o coitadinho de mim. Tem uma personagem que é o distante. Tem um personagem que é o intimidador. E tem o personagem que é o interrogador. Esses 4 personagens são dramas de controle, são sugadores de energia. Eu e você consumimos energia do alimento, da água, mas nós consumimos energia também das pessoas. Plim, plim, plim. Olha só, o ser humano é um sugador de energia dos humanos. Então nós temos um campo de energia que ele tem uma distância de 7 metros. Dizem que Francisco de Assis, o campo de energia dele era 15 metros. E qual será que era o campo de energia de Jesus, que quando o centurião veio falar com ele, dizendo que o servo dele estava doente, e ele conta para Jesus sobre o servo, e Jesus quer ir até a casa dele, ele diz assim: não, eu conheço a sua autoridade. Eu digo ao meu servo vai, e o meu servo vai. Eu digo ao meu servo vem, o meu servo vem. Eu digo ao meu servo faz, ele faz. E eu conheço você, Jesus. Diz uma palavra e o meu servo vai ser curado. E o meu servo é bom e fiel. Quando Jesus olha isso, Jesus fica estarrecido, diz: uau, nunca vi, nem Israel vi tamanha fé. Daí Jesus, sabe o que Jesus faz? Diz assim: vai, teu servo está curado. Naquele instante, Jesus emitiu energia, e a energia foi até o servo, e naquele instante, o servo foi curado. Então, eu e você temos energia, eu e você temos um campo de energia, e esse campo de energia, ele interage o tempo inteiro com outras pessoas. Só que quando você tem discernimento de espírito, eu consigo entender e eu consigo perceber, por exemplo, a malícia. E eu consigo entender a astúcia. Então, quando você quer perceber a astúcia e a malícia, é só você olhar nos olhos da pessoa. Quando você olha e lê os olhos da pessoa, uma pessoa que tem malícia e que tem astúcia,
que ela para numa pessoa que tem discernimento de espírito, a pessoa que é maliciosa e astuciosa, ela não consegue fitar os olhos. Ei, desenvolva o seu discernimento. Desenvolva o seu discernimento, que é maior que o entendimento. Entendimento é quando você conecta o seu cérebro ao seu coração. Discernimento é quando o seu cérebro e o seu coração estão alinhados e você está alinhado com a sabedoria superior, com a energia superior. E aí, lá na nossa apostila, diz que o segundo código é o aqui e agora. O que significa o aqui e agora? Nós vamos fazer uma técnica aqui. Vou ensinar uma técnica para vocês de conexão do coração com o cérebro. É uma técnica da medicina da energia. Eu participo de um treinamento com alguns cientistas e com alguns médicos e alguns xamãs da Europa, do mundo todo, da Unity. E eu participo dos treinamentos deles, onde eu tenho contato com médicos e cientistas de vários lugares do mundo que apresentam os mais modernos conceitos e conhecimentos sobre a medicina da energia, a medicina da intuição, a medicina oriental, a medicina dos xamãs. Deixa eu contar uma coisa, eu estava fazendo um estudo lá com eles e eles disseram o seguinte, e foi muito interessante, ó. Pela primeira vez na história, nos 5.000 últimos anos, que todos os continentes, eles estão conectados. As montanhas e os mares já não são limites mais. Quando Gengis Khan quis conquistar o mundo, ele precisava, no inverno, passar pelas montanhas e pelos oceanos. Os vikings tiveram que pegar navios. Pela primeira vez nos 5.000 anos, não existe mais barreira. Nesse exato momento, eu tenho pessoas conectadas na Alemanha, eu tenho pessoas que estão conectadas comigo no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Itália. Hoje eu estava falando com 2 pessoas na Itália, conectado. Não existe mais barreira. O mundo, pela primeira vez, ele ficou global. Então, na minha proposta da oratória, é tempo de você levar a sua voz até os confins da terra. A palavra do mestre, quando ele disse que quando esta palavra do reino, se estender até os confins da terra, é o tempo do fim. Então, nós estamos vivendo um novo tempo, nós estamos vivendo um novo mundo, um novo sistema, onde tudo é globalizado, a economia é global. Nós conseguimos nos conectar com conceitos, culturas de todos os povos. Pela primeira vez na história, nos últimos 5 anos, a família dos seres humanos é global. Nós sentimos a dor dos ucranianos, nós sentimos a dor dos ucranianos, dos russos, dos sírios, dos judeus, dos palestinos, dos africanos. Nós podemos, nesse momento, se conectar com eles e sentir. E aí, sentir tem a ver com estar aqui agora. Estar aqui agora é estar presente no presente. Quando eu estudo egrégora é eu conectar com essa energia. Quando Jesus disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ou seja, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei com eles. Então, 2 ou 3 é necessário para conectar uma egrégora. Egrégora é conectar essa energia. Eu não vou aprofundar isso agora, mas estar presente no presente significa você acessar a sua mente, estar presente só aqui, agora. E é isso que nós precisamos ajudar a ensinar as pessoas, porque uma empresa que aprende a estar presente no presente, aqui agora, a produtividade dela de 40%, ela pode se estender a 80%. Já pensou uma empresa, um grupo de colaboradores,
uma equipe que produz 40%, ela passar a produzir 60%, 70%, 80%, estando presente no presente, ensinando seus colaboradores a atenção focada no presente, aqui e agora. Porque sabe o quê? A nossa mente ela é dispersa. Já pensou você estar presente no presente, aqui e agora, lendo um livro? Estar presente no presente, falando? Então é isso que nós vamos aprender agora. A primeira coisa dentro dessa experiência que nós vamos conectar, vou ensinar como que você conecta o cérebro com o coração usando a medicina da energia. A primeira coisa que você precisa fazer, você vai ter que aprender primeiro você precisa entender que o cérebro, então, é pensamento e o coração é sentimento. E que o nosso coração, sentimentos, o que é um sentimento? Gratidão é sentimento. Compaixão é sentimento. Cuidado é sentimento. Contemplação é sentimento. Medo, raiva, ira, esse tipo de palavra é emoção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma emoção, ela fica gravada dentro da nossa memória existencial, que Jung chamou de inconsciente, ela fica gravada por décadas. Décadas. Pessoas carregam bagagem desnecessária por décadas, são emoções. Alguém disse para alguém, uma vez, uma menina cantando em casa, uma criança com 9 anos cantando em casa, e ela com uma voz linda, maravilhosa, mas ela cantando feliz. A mãe chega cansada do ambiente de trabalho, uma mãe que trabalhou, saiu cedo de casa, pegou o ônibus lotado, foi para um trabalho onde sugam a energia dela o tempo inteiro. Ela desgastada porque não almoçou direito. Tem que voltar para casa com a responsabilidade das contas, dos boletos, no ônibus de novo lotado. E ela chega em casa cansada, estressada, sem energia, que foi sugada o dia inteiro. E ela só quer tomar um banho, parar um pouquinho, ficar e descansar. E ela chega em casa e a sua menina querida, sua filha amada, está cantando. E ela, no primeiro momento, ela tenta se controlar. Por alguns segundos ela se controla. Mas aquela menina cantando, vai irritando ela. E conforme vai irritando ela, num determinado momento ela perde totalmente o controle, porque essa mãe não tem conhecimento sobre inteligência emocional, nem conhecimento espiritual, e essa mãe não tem entendimento sobre essas coisas que nós estamos falando aqui, porque o seu nível intelectual é baixo. Essa mãe cansada, esforçada, que se preocupa com seus filhos, num determinado momento, numa fração de segundos, ela grita: "Fica quieta com essa voz irritante! Fica quieta com essa voz horrível, irritante!" Ela repete. E um silêncio. E ela consegue dormir, cansada. Só que aquela menina linda, maravilhosa, com uma voz encantadora, com uma voz incrível, com uma voz abençoada, naquele momento travou e nunca mais cantou. Porque aquela voz que a mãe dela, a amada, mãe que é especial para ela, que é tudo de especial para ela, diz que ela tem uma voz horrível e irritante. E nunca mais o passarinho cantou. Plim.
Sentiu energia aí? Passarinho não cantou mais. Você percebe essa energia? Emoções reprimidas, gravadas na memória existencial. Má água vai desconectar o coração, vai gerar doenças, vai gerar tristezas, mágoas, que vão ser carregados por décadas. Décadas. E sabe qual a diferença do sentimento? O sentimento dura 20 minutos e passa. Compaixão, 20 minutos. Gratidão, contemplação, cuidado. Eu ensino isso para os servidores da saúde. Tem um fenômeno que se chama psicoadaptação. O fenômeno da psicoadaptação é quando o meu cérebro não se conecta com o coração mais. Os servidores têm ficado, principalmente na saúde, têm ficado só com o cérebro. Eles esqueceram de como que conecta o coração com o cérebro. E eles só emitem razão, só ficam fazendo o serviço mecânico, o cuidado mecânico. E eles não sabem mais que as mãos curam, que a energia cura, que a energia, quando eu toco, ela cura. Então, estar aqui agora, presente, tem a ver com duas coisas. A primeira que eu vou mostrar para você é um tipo de respiração, que é uma respiração que faz com que o cérebro passe a voltar a ter batimentos numa frequência menor. E a energia do coração é ela que faz esse pulsar. Não é o cérebro que emite essa energia que está em volta de nós, é o coração. O coração que emite essa energia de 7 metros. Então, quando você consegue aprender isso, a energia vai se expandindo e ela vai para mais longe. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é acalmar o cérebro, para que o cérebro não gere nenhum tipo de química, nenhum tipo de emoção, para que o coração entre em ação, para que os sentimentos dominem o cérebro. Que o cérebro, quando ele emite hormônios, os hormônios do estresse, é que são os hormônios que geram a doença. Os hormônios do estresse é que geram doença. Tanto que, quando você faz um transplante, a primeira coisa que os médicos cedam é os hormônios do estresse. Quando você recebe um órgão externo que não era seu num transplante, os médicos eles vão criar, através de química, de medicamentos artificiais da farmacologia, eles vão inibir o seu sistema imunológico para não receber estresse, para não rejeitar. Porque o corpo, automaticamente, quando ele reconhece que é um órgão externo, que é um órgão que não é seu, ele vai rejeitar. E quem rejeita é os hormônios que vêm, principalmente o hormônio de estresse. Os médicos neutralizam o hormônio do estresse para que o corpo não reaja. Então é isso que nós vamos fazer agora, através não de químico, mas do pensamento. Então, naturalmente, o cérebro é tão preguiçoso que você respira só até o peito. Pode ver, ó. Você sempre respira assim, ó. E nem pensa nisso. Você não faz nem isso assim, ó. Você só faz assim, ó. Percebe? Você não fica inconscientemente respirando assim, ó. Não, ele está economizando na respiração, ele só respira até aqui. Então, quando eu percebo isso, eu já vou quebrar esse padrão. Então, ó, você vai respirar assim, ó. Você vai contar até 6. E vai encher de ar o seu abdômen. Mas só que nós vamos fazer no primeiro momento em 2 tempos. Nós vamos trazer o ar até o peito só para você perceber. Para você perceber que você faz isso, ó.
Faz isso. Só até o peito. Agora vamos levar em 2 tempos até o peito. Só que agora eu quero que você coloque as plantas dos pés, deixe a sua planta dos pés apoiada, os 2 pés apoiados no chão. Pode botar suas 2 mãos no joelho. E ó, em 2 tempos agora. E daí você pega e retém o ar até 6. E daí solta até 6. Então, ó. Agora, numa vez só, levando o ar até o abdômen. Segura o ar. Essa é a primeira parte. A segunda parte, você vai fazer o seguinte. Com as suas mãos, você vai tocar no centro emocional do coração, que é aqui, ó, nessa região aqui, ó. Você tem 3 formas de fazer isso. Você pode fazer tocando nas suas mãos, e quando você toca no corpo, o cérebro leva a mente para o lugar onde o corpo foi tocado. Se você fechar os olhos e você tocar na sua mão, a mente vai para o lugar do corpo onde foi tocado. Então você vai tocar com a mão assim. Tem 3 formas de você tocar. Você escolhe aquela que melhor você fica confortável. Você toca aqui, você toca assim, e você pode tocar assim. Tá bom? Ó, assim, assim ou assim. Essa é a segunda parte. A terceira parte tem 4 tipos de sentimento que conecta o coração ao cérebro. 4 tipos de sentimento. E esse sentimento você tem que levar. Ou você leva para fora, para alguém, ou você faz com você mesmo. É 3C e 1G, para você não esquecer. São 3 sentimentos que começam com a letra C e um que começa com a letra G. O sentimento é cuidado. O segundo sentimento é compaixão. E o terceiro sentimento é contemplação. Então, cuidado. Você vai cuidar de alguém, ou você vai cuidar de você mesmo. Compaixão, que é sentir a dor do outro, é sentir o que o outro está sentindo. É diferente de empatia e diferente de dó. É compaixão. Não tem como aprender compaixão na universidade. Grandes empresas do mundo tentaram ensinar compaixão para os empresários, levando eles para Harvard. Harvard tentou ensinar, não conseguiu. Aí eles pegaram e começaram a levar eles para os asilos, começaram a levar os empresários para os orfanatos, começaram a levar os empresários para os hospitais de câncer infantil, e eles começaram a entender o que era compaixão. Você entendeu? E o 4º sentimento é gratidão. Então, o exercício que eu vou ensinar, mas que depois você vai fazer, ó, você vai respirar, tá bom? Então, eu vou ensinar você. Fecha os olhos aí. Se você quiser ficar confortável, fecha os olhos. Você vai fechar os olhos e vai respirar. Vai respirar até o abdômen, ó. Três vezes. Então, eu inspiro 3 vezes. Agora eu coloco a mão no meu centro emocional do coração, ou com a ponta dos dedos, ou com a palma. Eu começo a emitir um sentimento de cuidado por alguém que precisa de cuidado de mim, sentimento de compaixão, um sentimento de contemplação
contemplar esse mundo conectado, de fazer parte desse mundo de 5.000 anos que nós estamos vivendo aqui nesse momento, nesse privilégio de viver nesse tempo, nesse mundo, nessa hora. E eu estou aqui agora, presente no momento, presente no presente. Eu consigo sentir a minha respiração fluindo, eu consigo sentir meu coração emitindo essa frequência de energia. A energia flui por dentro de mim, do meu coração, e ela começa a sair do meu corpo, e ela está sincronizada, aqui, agora, presente no presente. Compaixão, contemplação, cuidado e gratidão. Aqui, agora. Presente no presente. Respira mais uma vez profundo. E abre seus olhos. Essa é uma técnica da medicina da energia. Quando você faz isso, você reduz o seu campo de pensamentos, de emoções, e o seu coração começa a emitir frequência. E você entra em outras dimensões, transcende. Você fica aqui agora, você diz assim para o seu cérebro: ei, cérebro, eu estou no controle, não precisa se preocupar, eu tenho controle de tudo. Chegamos no final da nossa aula. Estava previsto 2 códigos, mas eu acredito que vocês pegaram vários códigos aí. E transcende. Transcende. Amanhã às 21 nós temos aula de novo. E aí amanhã nós vamos pegar o 3º e o 4º código. E se você ainda não pegou a apostila, está aí na bio do Instagram. Está disponível para você, para a gente ir batendo um papo aqui sobre 10 códigos para destravar e começar a falar em público. Percebe que não é oratória? Que é mais que oratória? Ô Mela, chama aí, quer falar um pouquinho? Viu? É mais que oratória, e que quando eu aprendo esses conhecimentos que Aristóteles chamava de conhecimentos esotéricos, que era para os iniciados, era um conhecimento que é metafísica, ele chamava, né? Hoje nós temos vários outros nomes, mas era um conhecimento avançado, que transcendia. E aí, os alunos dele, quando iam, imagina um aluno que ficava meses, semanas, dias, horas, aprendendo isso com Aristóteles, ou você que nem está aprendendo aqui agora, nós estamos juntos aqui, nós só ficamos aqui 1 hora. Imagina quando nós ficarmos 100 horas juntos, 50 horas juntos. Você saindo e lá falar agora, você vai lá falar em público, com essa bagagem, com esse conhecimento, com esse entendimento, com esse poder pessoal, com essa autoridade, com essa energia, indo falar. Transcende. Eu lembro, para encerrar, eu lembrei de uma outra história. Eu estava andando no corredor do hospital, e eu circulo, aí eu vi numa salinha, eu até contei esses dias, não sei se você viu essa história. Eu entrei numa salinha, tinha um senhor, deitado e uma moça junto, provavelmente devia ser a filha. Eu entrei e fui lá falar com esse senhor. Eu gosto muito de conversar com o paciente. Aí eu fui conversar com ele e a filha disse que ele, contando sobre as histórias dele, que ele tocava gaita de boca. E eu comecei a falar com ele, falamos da gaita, ele contou, e os olhinhos dele acendeu. Só que ele estava muito mal. E aí, olha o que eu falei antes do discernimento e entendimento. O meu discernimento
E o meu entendimento, mas olha também o poder da energia. O meu discernimento e o meu entendimento, no primeiro instante, intuitivamente, eu imaginei assim, esse senhor vai morrer, ele vai embora. E eu falando com ele, eu percebi que ele estava sintonizado comigo. E eu cheguei numa hora conversando com ele bem pertinho, eu estava falando de perto com ele. Eu cheguei e disse assim para ele, ó, os anjos vão gostar de tocar com o senhor. E ele fez assim aí, ó, concordou. Eu disse assim, o senhor vai tocar na orquestra dos anjos. O senhor ganhou um dom aqui na Terra e o senhor colocou em prática. Eu vejo seu coração é um coração bom. O senhor vai tocar com os anjos na orquestra. Ela já pensou que maravilha. E ele assim... E eu fiquei conversando mais um pouco e eu saí. No outro dia, eu circulando de novo pelo corredor, eu lembrei do meu amigo da gaita de boca. Porque ele ficou meu amigo. Eu senti a conexão com ele. Eu passei pelo quarto e vi a cama dele vazia. Eu disse, não acredito que ele foi embora mesmo. Aí a cama estava vazia, eu circulei por lá, daqui a pouquinho tinha uma enfermeira por ali, e eu perguntei para a enfermeira, disse assim, cadê? Tava o cartazinho do nome dele ainda na parede, eles não tinham tirado ainda, ele devia ter ido embora há pouco. Aí eu peguei e perguntei para a enfermeira, disse assim, e o senhor? Ele disse assim, ele ganhou alta, Giovanni. Eu olhei para ela assim, você tem certeza? Esse senhor aqui? Sim, ele é a filha dele, ele está bem, ele se recuperou. Depois que vocês vieram aqui ontem, ele melhorou, ele cresceu, ele melhorou, ele mudou o estado dele de saúde, já sentou, já comeu e ganhou alta. E eu digo, eu não acredito. O meu entendimento, eu tinha entendido que ele tinha desistido. Ele já tinha desistido, ele já ia cantar. E ele deve ter reagido a partir do entendimento da energia, ele reagiu e não chegou a hora de ir ainda. Então é incrível o poder da energia e o poder da palavra. Naquele momento eu percebi uma coisa e depois inverteu. E eu já percebi também ao contrário, que alguém ia embora de alta e no outro dia ele não ganhou alta. Mas eu tive a oportunidade de falar com pessoas nesses momentos, nessas horas. E eu digo que um hospital é o maior laboratório humano. Eu digo que nós somos uma base de terráqueos. O hospital é uma base de terráqueos. Todo dia desce alguém e todo dia alguém vai embora. E nós somos os primeiros que acolhemos um ser humano quando chega na Terra, a mão do médico, do enfermeiro. E aqui tem médicos e tem enfermeiros ouvindo. As primeiras mãos que recebem são as mãos da saúde. E muitas vezes a última palavra que alguém vai levar embora é a minha e a sua. Eu já tive o privilégio de falar pela última vez. Olha aí meu amigo enfermeiro Tiago chegando, na hora. Tiago, você também já deve ter tido essa experiência de ser a última palavra de alguém e a pessoa ter ido embora, hein, Tiago? A pessoa foi embora levando da terra a última palavra, a sua. E você é um enfermeiro de pronto-socorro, de emergência e urgência, com certeza já deve ter dito a última palavra para alguém. Então, é tempo. Todo mundo deve aprender a falar em público. Aristóteles. Todo mundo deve aprender a falar em público. Giovanni. Por quê que eu devo aprender? Porque é hora de levar sua voz até os confins da terra. Você falando, a sua boca, ela é a vida para alguém. A sua palavra pode ser uma palavra de energia para levantar alguém que está caído. A sua palavra tira alguém da depressão. A sua palavra diz assim, ei, aqui, agora. A pessoa se acalma. Ei, que nem aquela mãe
Para, quieta, para com essa voz horrível, irritante. Essa criança, você pode chegar e dizer para ela que a voz dela é linda, maravilhosa e que ela precisa perdoar. Tem duas palavrinhas que são sentimentos, que têm um poder incrível. Perdão e amor. Perdão e amor junto. Essa menina, que agora é uma mulher travada, quando você diz assim, ei, perdão e amor, e o coração dela, que está parado, desconectado, começar a emitir perdão e amor, tem fluxo, tem energia, tem cura. Plim, plim. Espero você amanhã, 21. Valeu? Foi muito bom estar com vocês. Espero que essa aula tenha contribuído para o seu desenvolvimento pessoal, para aquilo que o propósito da apostila, 10 códigos para destravar e começar a falar em público. Hoje nós só destravamos um pouquinho, hoje nós só começamos a romper um pouquinho. Amanhã tem mais. Valeu? Namastê. O Deus que habita em mim. Saúda o Deus que habita em você. Até amanhã.